Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre espiritismo, espiritualidade, sobre energias em geral e contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência com tudo isso. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Resolvi trazer esse tema aqui porque na minha vida tem muita relevância, tem muita importância. Hoje em dia eu sinto uma abertura imensa para falar sobre isso. Quando lá atrás eu falava um pouco sobre essas coisas, eu já tive várias pessoas que me falavam que eu era doida, que tudo que eu tava falando era baboseira. Eu sentia as pessoas muito mais fechadas em relação a tudo isso, a conversar sobre energia, sobre espiritualidade, sobre o espiritismo. Bom, eu mergulhei nesse universo aí muito nova, né? Eu tinha por volta aí de uns 11 anos ou 12. E eu tenho duas tias que sempre foram bem ligadinhas também a tudo isso, né? Uma é minha madrinha, ela sempre foi do meio, sempre gostou, sempre teve mediunidade, sempre teve os paranauê dela lá. E isso me interessava, né? Era um assunto que quando ela conversava, quando ela contava, me interessava. E uma outra tia minha que é muito da parte da literatura, né? Muitos livros, que é a tia Bá, né? Ela contava a história dos livros e aí eu comecei a me interessar também e comecei a emprestar uns livros dela pra ler. Bom, e é dessa forma mais ou menos que eu meio que descobri esse universo, né? Principalmente através dessas duas tias que despertaram em mim esse interesse. Na época não tinha essa internet com conteúdos bombando pra tudo quanto é lado, né? Antigamente não tinha celular, eu não tinha acesso tão fácil assim ao computador, à internet, então era muito através de livros mesmo, né? Então eu já li muitos livros na minha vida, muitos. Através da leitura, que você vai adquirindo conhecimento, aos poucos, você vai absorvendo os conteúdos, porque para quem não é muito desse universo, quem não tem muito conhecimento, a primeira impressão pode ser um pouco impactante. Porque são informações que, assim, se você não tiver abertos a receber, vai soar uma coisa meio diferentona, vai soar algo meio estranho, né? Por isso que muita gente fala, essa gente aí tá pirando, né? Porque realmente é um contexto complexo, né? É um universo muito grande, gente. É muita coisa, é muita informação. E algumas coisas para nós, que somos muito ligados à matéria, que até então éramos criados só na matéria, fica algo meio surreal, fica algo meio fantasioso, sabe? Então, eu sugiro que você entre aos pouquinhos nesse universo e eu acho que a leitura é o principal. Bom, depois do meu contato com os livros, que eu comecei a ler e me interessar muito, aí eu dei o segundo passo, que foi frequentar alguns centros espíritas. E aí eu tive algumas experiências espirituais, né? Que aí se vocês se interessarem, aí vocês me falam aí nos comentários, eu gravo um outro vídeo já aprofundando um pouquinho mais sobre as minhas experiências aí na parte espiritual. E aí eu fiz diversos cursos ao longo da minha vida toda, né, para desenvolvimento mediúnico, para conhecimentos maiores e tudo mais. E eu sinto assim que a minha missão, vamos dizer assim, né, nessa parte espiritual, sem dúvida nenhuma, não é o trabalho prático em si, sabe, em relação à minha mediunidade. Como eu falei, eu já tive algumas experiências espirituais, né, energéticas e tudo mais, mas não é o meu caminho, sabe, assim, o trabalho mediúnico em si, como é o caso da minha irmã, como é o caso dessa minha outra tia, de vários médiums por aí, né. Eu sinto, eu já tive certeza disso, que assim, o meu papel dentro da mediunidade é sempre disseminar o conhecimento, sabe? É de certa forma influenciar as pessoas, assim, através de um papo, através de um livro que eu emprestei, através de algum acontecimento e aí eu acabo explorando essa parte espiritual. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que eu consegui trazer esse conhecimento para muitas pessoas, inclusive para pessoas que seguiram nesse caminho, sabe? Assim, eu tenho várias pessoas que eu conheço que quando a gente começou a bater papo sobre essas coisas era um universo totalmente novo. E quando a pessoa conheceu esse universo, descobriu esse universo, era pra ela, entendeu? A pessoa mergulha e fica e é um universo pra ela. Então, assim, eu sou só um instrumento, um caminho que às vezes Deus me usa nesse sentido pra despertar a pessoa nesse sentido, assim, sabe?
Isso pra mim já ficou muito nítido, muito. E no meu trabalho, como o meu convívio é prolongado com os meus pacientes, né? É inevitável que em algum momento não surjam esses assuntos. Acaba que eu vou sempre conversando desses assuntos com as pessoas e eu fico muito grata, assim, de certa forma, despertar isso nas pessoas. E aí, sempre que possível, eu vou auxiliando no conhecimento, mas eu percebo que as pessoas acabam tomando o rumo delas e começam a frequentar centros, começam a fazer tratamentos, começam a fazer o evangelho no lar, começam a se aprofundar nas leituras, a buscar mais conhecimento, a enxergar a vida com outros olhos, né? Então esse é o meu papel, eu acredito que é o meu papel dentro da espiritualidade. E são conhecimentos extremamente importantes que a gente tenha. Primeiro para nos dar conforto diante de todas as situações que acontecem na nossa vida, que nem eu comentei no outro vídeo, né? Enquanto meu pai estava doente, internado, é algo que nos dá muita força, porque nos dá entendimento de muitas coisas, sabe? E a gente passa a olhar todas as situações das nossas vidas com muito mais amplitude, assim, sabe? Não vou dizer que é fácil, não tô dizendo que a gente faça sempre o correto, é uma coisa que a gente sempre comentava lá no Evangelho, quando a gente se reunia com alguns amigos, né, pra fazer o estudo. Assim, a gente até sabe alguns caminhos que a gente tem que fazer, algumas atitudes que a gente deveria tomar, mas isso não significa que a gente consiga fazer. Mas a gente fala assim, só da gente despertar para tudo isso, trazer para consciência o que a gente deveria fazer, eu acredito que já seja um caminho no rumo certo, sabe? Porque muitas vezes a gente vai errar, né? A gente tá, aliás, constantemente errando. A gente tá há muito tempo errando, né? Então a gente volta e geralmente a gente repete os mesmos erros. Então é um processo, né, gente? Só que se a gente traz isso pra consciência, fica muito mais fácil, né? Porque a gente vai se observar mais, a gente vai se corrigir mais, a gente vai se cobrar mais, né? Isso não significa que nós vamos acertar e nem que nós vamos evoluir 5 vidas em uma vida só. Mas vai nos ajudar, você pode ter certeza. Tudo a gente vai amenizando quando a gente tem um conhecimento de que há algo maior, sabe? Que existe uma programação e inclusive uma programação da qual nós aceitamos. Isso é o mais importante dentro do conhecimento espírita, não existe vítimas, sabe? Nós trilhamos o nosso caminho e quando a gente veio pra cá, né, quando a gente aceitou vir nessa reencarnação, grande parte das coisas que nos acontecem, que nos acometem, foram coisas que nós concordamos em passar e mais, coisas que muitas vezes nós pedimos pra passar. Então, é bem por aí o caminho, viu, gente? E tem mais, né? Quanto mais a gente vai expandindo o nosso conhecimento, aí não dá mais pra fugir, gente. Conhecimento adquirido é conhecimento que fica. Então, às vezes a gente até brincava lá na turminha do Evangelho, né? A gente fala assim, melhor a gente parar de estudar. Eu não vou mais adquirir conhecimento não, porque tá ficando muito difícil esse negócio. Porque assim, quando você erra e você não tem conhecimento das causas, dos efeitos que aquele erro vai te trazer pra você, para os próximos, é até que mais ou menos aceitável. Mas quando você erra sabendo, tendo a consciência, a cobrança sem dúvida é maior. Tanto nossa, um dia vai ser, quanto da espiritualidade, né? Então, assim, quanto mais você expande a sua consciência, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, muito maior é a sua responsabilidade em cima dos seus erros, dos seus atos. Então, gente, é mais ou menos por aí que trilha esse caminho aí da espiritualidade, do espiritismo, das energias. É um caminho maravilhoso, é um caminho que, assim, eu não me vejo vivendo sem, sabe? Sem ter esse conhecimento, sem ter essa fé, sem ter, pra mim, esse amparo. É um caminho que nos dá rumo, direção na vida, sabe? Eu sou muito apegada a isso, não consigo enxergar a minha vida sem ter esse conhecimento, sem ter, pra mim, esse pilar, né? Que é onde realmente eu me apoio, tudo que eu vou fazer ou tudo que me acontece na vida, por mais que às vezes eu me distraia, eu me afasto um pouquinho de tudo isso, não demora muito, eu já tô de novo apegada àquilo, eu já tô interpretando o que aconteceu, avaliando os meus atos, avaliando tudo que tá acontecendo, sempre baseada nesses conhecimentos espirituais. Assim.